correção das atividades no volume 2, a disciplina de língua portuguesa, página 27. Agora nós temos uma parlenda. Ei, capitão, soldado, ladrão, moço bonito do meu coração. Que palavras rimam nessa parlenda? Você descobriu que são 3 palavras. Capitão, ladrão e coração. Nós estamos estudando palavras com tio. Palavras com tio. O tio é um sinal que apresenta nasalidade, que marca nasalidade. Já expliquei na aula. Escreva outras palavras que poderiam ter sido usadas nessa parlenda porque apresentam a mesma rima. Poderia ser ação, chão, balão, avião, e, quem sabe, cartão. Vamos agora para a página 28. Aqui nós temos uma lista de palavras dentro desse retângulo cor-de-rosa. O que é que você fez? Você leu as palavras e copiou nas colunas correspondentes, que são essas colunas aqui, de acordo com a terminação. Então, palavras desse retângulo que terminam com atil são irmã, rã, lã, romã, rolimã. Agora, palavras que terminam com atil o, gavião. Todas elas estão aqui. Portão, fogão, macarrão, não, feijão, primeiro feijão, macarrão. Na coluna onde você escreveu as palavras com ATIOS, ficou irmãos, mãos. ATIOS, cães, capitães, mães. OTIOS, caminhões, botões e corações. Aqui você você teve que marcar com X aquelas palavras que estão no aumentativo. Então, janelão, uma janela grande, sorvetão, um grande sorvete, canção, não, latão, uma grande lata, panelão, uma grande panela, camisão, melão não, e espelhão. Na página 29, você completou as palavras com atil, atil-o ou atil-é. Então, ficou assim, maçã, fogão, pães, mamão. Alguns de vocês podem ter escrito também mamãe, também, se entenderam assim, também dá. Depois, peão. Depois, cães.
Aí, agora você vai ter que escrever essas palavras abaixo das figuras aqui. Então, ficou maçã, maçã, fogão, pães. Aqui é mamão mesmo, não é mamãe, é mamão. Peão. E aqui cães. Aqui é organizar as sílabas e escrever as palavras formadas. O primeiro aqui, gavião. Depois, tubarão. Depois, escorpião. Depois, camaleão. E por último, camarão. Lá na página 30, tem algumas gravuras e é uma atividade bem pessoal, porque você teve que escrever uma frase com a palavra que representa cada uma delas, né? Aí tem sabão, coração, violão e um sapão aqui, né? Um grande sapo. Também é uma atividade que a gente vai corrigir quando estivermos presencialmente. Mas uma coisa eu gostaria que você conferisse. Veja para mim se todas as frases que você começou com letra maiúscula. Se tem uma pontuação no final, eu até sugeri algumas pontuações quando eu expliquei essa aula. Mas cada um com sua criatividade, então a gente corrige depois. Depois a professora ditou as palavras macarrão, então, maçã, depois eu ditei caminhão, e irmãos. E disse que caso você precisasse, você errasse alguma das palavras ditadas, você as escrevesse aqui. Aí agora nós vamos para a página 31, onde tem uma tabela que você vai ver o tempo de vida, expectativa de vida de vários animais, tá? Aí na página 32 tem um outro texto, uma outra informação sobre o que é tabela, né, que é um portador de texto, falei na explicação também, e você vai responder essas perguntas aqui, todas com consulta lá no texto. Eu espero que tenha ficado bem correta essa aqui, porque é tudo muito claro. O que essa tabela apresenta? O tempo de vida. Opa, saí da pista. O tempo de vida de alguns animais. Na número 3, quantos animais foram pesquisados? 17 animais. Quem escreveu assim? Foram pesquisados 17 animais. Ficou muito bom. Resposta completa. Qual animal vive mais? Qual é a média do tempo de vida dele? O animal que vive mais é o jabuti.
A média de tempo de vida dele é de 50 a 80 anos. Então, vive de 50 a 80 anos. Na número 5, qual animal vive menos? Ele vive em média quanto tempo? O hamster, a média de vida dele é de 2 anos. Número 6. Quais são os 4 animais que vivem menos de 10 anos? O coelho, o porquinho da Índia, separado por hífen, porquinho da Índia, gerbil, o gerbil e hamster. Ponto final. Complete a lista com o nome das aves listadas na tabela, começando pelo passarinho. Eu falei das características, né, tem pena, tem bico, bota ovos, para você não se confundir. Então, o passarinho, o periquito australiano, a calopsita, o papagaio amazona, e arara. E cacatua, né? Não são apresentadas informações sobre o tempo de vida de 2 animais. Que animais são esses? Porque é relativo, você viu a informação lá. Lagarto e serpente. Copie a explicação dada para não ter sido apresentado o tempo de vida desses animais, muito variável de acordo com a espécie. E a gente tem muita espécie de lagarto e muita espécie de serpente. Uma espécie. Ponto final. Lá na página 33, complete essa frase. A função desse texto é informar. Informar o quê? Informar o tempo de vida de alguns animais. Ponto final. A tabela apresenta as informações sobre animais que podem vir a ser de estimação. Para quem essas informações são importantes? Para quem pretende ter um animal de estimação. Na número 12, na sua opinião, por que saber o tempo médio de vida dos animais de estimação é importante, especialmente pelas famílias que têm criança? Isso aqui também é muito pessoal, tá? Mas lembra da explicação que eu dei lá? Que a criança apega muito, então tem que saber cuidar, tem que saber que pode acontecer
algumas coisas desagradáveis que a gente não ia ficar muito alegre. Então, pensa numa coisa assim. Número 13. Que problema pode surgir se a pessoa tiver um jabuti como animal de estimação? Lembra que a longevidade dele é muito grande, ele vive muito tempo. Será que ele vai ter o dono para cuidar dele o tempo todo? Eu gostaria que você tivesse... que você tenha... Sinceramente, eu espero que você tenha elaborado uma resposta nesse sentido. Ano 14. Desenhe um animal de estimação. Pode ser o seu, de algum conhecido, ou aquele que você gostaria de ter, tá? Aí isso aqui também é muito pessoal. Agora nós vamos nos preparar para a próxima aula. Grande abraço.